Pessoal, vamos lá, empolgação total, continuar aqui com as etapas e já encerrando nesse bloco aqui as etapas, as fases, e eu espero que você esteja acompanhando com a lei do lado. A gente está aí nos artigos mais importantes, e aí você vai com a lei do lado, vê o artigo que a gente está comentando, deixa ele marcado, que o que a gente está falando aqui são os mais importantes, então tem que estar marcado na sua lei, mas quando eu falo de edital, aí tem o artigo que eu trouxe do edital, mas você leia tudo que a lei fala do edital, para você ter o entendimento completo da lei. Maravilha? E quando acabarmos lá depois das modalidades, vamos fazer um montão de exercícios, beleza? Termina modalidades, aí depois tem a parte contratação direta e mais um montão de exercícios e finaliza a etapa da licitação na Lei 14.133. Tamo junto? Então, vamos lá. Próxima etapa, então, a gente viu aqui quais são as etapas. Quais são as etapas? Preparatório, edital, proposta e lance, julgamento, depois habilitação. Então estamos agora na fase de habilitação. Então, a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em... Aí, pessoal, nós temos então o quê? A habilitação é examinar a documentação. Examinar a documentação. Verificar se o licitante está com a documentação ok. Não só a documentação, né, da parte burocrática, mas verificar se ele tem condições financeiras e técnicas de executar o contrato. Porque eu tenho que me certificar de que o licitante que está dando uma proposta, né, que deu a proposta, que julgou, que está com a proposta ok, foi a melhor proposta, se ele vai ter condição de executar o contrato. Porque o que adianta pegar uma proposta boa, mas eu vou verificar a saúde financeira da empresa, tá ruim. Eu vou verificar as condições técnicas, deixa a desejar, então eu já não posso contratar com ele, beleza? Então... olha só o que a lei fala, tá? Então, o que nós vamos ter de documentação? A gente tem as seguintes documentações. Habilitação jurídica, que é a demonstração da capacidade jurídica de firmar o contrato. Então, se for um contrato com pessoa física, a lei vai exigir alguns documentos. Se for com pessoa jurídica, vai exigir outros documentos. Exemplo, ato constitutivo, contrato social, estatuto da empresa, dizendo que aquela empresa está regularmente constituída, que a pessoa que está representando a empresa pode assinar o contrato. Então, a habilitação jurídica é o quê? Capacidade jurídica para firmar o contrato. Capacidade jurídica para estar representando, ou como licitante, ou como pessoa jurídica, aquela pessoa na licitação e depois no contrato. Beleza? Depois eu tenho qualificação técnica. Qualificação técnica, que é a empresa demonstrar que tem capacidade técnica para executar o contrato. Que tem pessoal qualificado que vai participar do contrato para desenvolver aquele contrato. Que tem os equipamentos, que tem as instalações, que tem, quando for o caso, a experiência necessária exigida no edital. A gente vai ver, vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Então é demonstrar qualificação, capacidade técnica para executar aquele contrato, para fornecer aquela quantidade de produtos. Olha, nós vamos aqui trocar todos os aparelhos de ar-condicionado dos prédios da Esplanada dos Ministérios. De todos os prédios, é muito ar-condicionado. E vamos contratar, de repente, uma empresa só. Mas empresa, você vai ter condição de fazer tudo isso? Você já fez em algum contrato anterior uma demanda tão grande assim? Pelo menos, né, um percentual dessa demanda? Você vai ter condição de executar? É o que faz. Vamos fazer uma obra aqui, uma obra rodovia que vai ser de 300 quilômetros. Empresa, a sua empresa de engenharia tem condição de executar? Já fez um túnel como esse? Já fez uma pista subterrânea? Você tem expertise? Tem equipamentos, instalações? Tem pessoas capacitadas? A sua empresa tem essa capacidade? É isso que verifica. E temos aqui na qualificação econômico-financeira,
é a saúde financeira da empresa. Verificar se a empresa está com a saúde financeira para poder suportar o contrato. Porque uma empresa que não tem saúde financeira, ela vai quebrar. E aí vai trazer prejuízo para a sociedade, que vai ficar sem aquela execução contratual. A lei vai dizer quais são os requisitos todos. Nessa parte aqui de habilitação, recomendo que façam uma leitura para você entender um pouquinho mais, mas não vai ficar preocupado em decorar, porque isso aqui, pessoal, quase não cai. Vai perguntar quais são os requisitos: habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, social e trabalhista. Mas ficar perguntando em detalhes isso aqui é muito difícil acontecer. Tudo bem? Mas leia para você entender mais ou menos um pouquinho o que a gente está falando aqui. E depois, regularidade fiscal, social e trabalhista. Que aqui é demonstrar que você está com a regularidade, com os tributos, com as questões trabalhistas. Então a empresa tem que ir lá no site do TST, pegar uma certidão dizendo que não tem condenação pendente, não tem qualquer pendência junto à Justiça do Trabalho, junto com a parte previdenciária também, que é a parte social, certo? Então, aqui são certidões com FGTS, um monte de certidões que a empresa vai ter que juntar para comprovar tudo isso aqui. Tudo bem? E aí temos aqui alguns pontos contra a qualificação técnica, que a lei fala assim, tá? Temos a qualificação técnico-profissional, que são das pessoas que vão executar o contrato, e a técnico-operacional, que é da pessoa jurídica, que é da empresa, certo? E a lei fala, em se tratando de serviços contínuos, o edital pode exigir certidão, o atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não pode ser superior a 3 anos. Então, os serviços contínuos são aqueles serviços que são essenciais para a administração, que exigem uma continuidade daquele serviço, que não vai acontecer uma interrupção, que não é feito apenas em um determinado momento. Então, os serviços de vigilância, serviços de energia elétrica, serviços de copeiragem, manutenção em geral, são serviços contínuos. Eu não contrato para servir energia elétrica por 3 meses. Eu não contrato um serviço de segurança, ali no caso, por 6, 8 meses. Eles são serviços contínuos. Exige uma permanência do serviço. Se eu ficar parando ele toda hora para ter novo contrato, fazer esses contratos, né, por prazo determinado ali, por um objeto, só não faz sentido. Tem que ter uma permanência, tem que ter uma continuidade daquele serviço, certo? Então, eu tenho um serviço ali de segurança, eu posso exigir que a empresa de segurança tenha prestado um serviço, né, para outras empresas durante um prazo. E a lei fala que não pode exceder superior a 3 anos. Tá? Então, se o edital exige, eu quero que você, empresa que vai prestar o serviço para a gente, já tenha executado esse mesmo contrato para outras empresas por 5 anos. É ilegal. É por, no máximo, 3 anos é o que a lei coloca. Tudo bem? Nós vamos ver, já adiantando para vocês um pouquinho, né, essa parte de contratos, que quando for serviço contínuo, o contrato pode ser fixado de cara por um prazo de 5 anos e pode chegar até 10. Uma mudança muito grande com a relação à Lei 8666. E aí, como é um contrato de prazo maior, serviço contínuo, pode exigir que o licitante tenha experiência anterior, mas por no máximo 3 anos. Tudo bem? Diz ainda a lei, no julgamento, por melhor técnica ou técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacidade técnico-profissional, que é das pessoas, exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Então, a lei não exige
como exigia a lei anterior e já tinha julgados o TCU em outra direção, porque na lei anterior dizia assim, a empresa deverá demonstrar que ela tem no seu quadro permanente os profissionais que ela está apresentando. Só que hoje em dia eu tenho uma empresa de engenharia e o engenheiro ele não é contratado pela CLT, pela empresa. Ele é um engenheiro que tem às vezes ele presta um serviço para aquela empresa e ele tem um contrato, às vezes ele é um profissional autônomo que presta um serviço para a empresa de engenharia, ou então o engenheiro ele é uma outra pessoa jurídica que tem um contrato de prestação de serviços com a empresa de engenharia. Só que ele não é contratado pela CLT, ele é contratado por um outro tipo de contrato. Então ele não é do quadro permanente da empresa. Mas o que a lei exige? Que apenas demonstre que os profissionais que estão sendo apresentados ali têm algum vínculo com a empresa e vão participar da execução do contrato, não exigindo que seja do quadro permanente, não exigindo que seja um profissional contratado pela CLT, pela empresa. Entendeu? É isso. Então, a gente encerra aqui a fase de habilitação, a gente não vai entrar nos detalhes, são muitos documentos e a ocorrência em concurso é pequena, mas leia para você entender um pouquinho mais sobre a lei, certo? E aí depois temos o quê? Quais são as etapas? Prepara, lá vem o edital, propostas e lance, julgamento, depois a habilitação. Fase recursal. Fase recursal. Então, pessoal, nós temos aí prazos e momentos que eu posso recorrer. Então, eu tenho aqui os recursos em geral. Então, o recurso, vou ter que apresentar em até 3 dias úteis. Então, olha só, quando que eu posso apresentar recurso? Ato que defira ou indefira um pedido de pré-qualificação ou de inscrição em registro cadastral, eu posso recorrer. Então eu quero me pré-qualificar, eu quero me inscrever em algum cadastro. Indeferiu? Eu posso recorrer. Eu posso recorrer em 3 dias úteis da fase de julgamento das propostas. Eu posso recorrer em 3 dias úteis de habilitação ou inabilitação do licitante. Mas lembrando que isso aqui é julgamento recursal em momento único, certo? Eu posso recorrer da anulação ou revogação da licitação. Eu posso, se tiver na fase contratual, recorrer da extinção do contrato por algum ato unilateral da administração, certo? Agora, se eu sofri sanção de advertência, multa ou impedimento para contratar, o recurso pode ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, quando aplica a sanção. Tudo bem? Quando aplica a sanção de declaração de inidoneidade, vai caber, na verdade, reconsideração. Vai caber reconsideração e não recurso mais. E não recurso em sentido estrito. Por quê? A declaração de inidoneidade já é aplicada pela autoridade máxima do órgão. Então não tenho mais para quem recorrer. Eu posso pedir reconsideração, certo? Que vai ser no prazo de 15 dias úteis. E demais atos da licitação, quando não couber recurso, eu posso pedir eventualmente uma reconsideração, tá? Eu posso pedir reconsideração. Do edital, se tem alguma disposição no edital que eu não concordo, eu posso impugnar o edital. Edital é impugnação, apresentada por licitante ou não licitante. Agora, das demais etapas, eu vou apresentar recurso ou, conforme o caso, reconsideração, certo? Então, veja bem, de várias situações aqui eu posso apresentar recurso em 3 dias úteis, destacando aqui a questão da fase de julgamento e da fase de habilitação da licitação, das sanções de advertência, multa e impedimento para contratar, cabe recurso em 15 dias úteis.
Se é a sanção de declaração de inidoneidade e vai ficar um prazo indeterminado sem poder listar ou contratar, como já é aplicado pela máxima autoridade, é reconsideração, e também caberá reconsideração em 3 dias úteis de atos que não caibam recurso. Tudo bem? Certo? Avançando, a lei fala assim: quanto ao recurso apresentado referente às etapas de julgamento e habilitação, a intenção de recorrer deve ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. E o prazo para apresentação das razões recursais, que são 3 dias úteis, será iniciado na data de intimação ou da lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, ou no caso de adoção de inversão de fases, que primeiro habilita e julga, da data de julgamento. Tá? Então o que acontece? Quando eu vou recorrer da etapa de julgamento e habilitação, quando acontece o recurso nessas etapas, eu tenho que manifestar pelo menos a intenção de recorrer. A intenção de recorrer. Sob pena de precluir, de eu perder o direito a apresentar o recurso. Certo? Então, houve julgamento. A minha empresa não foi escolhida. Eu falo, opa, eu quero recorrer. Estou manifestando a intenção de recorrer. Houve habilitação. Não fui habilitado. Opa, eu quero recorrer. Certo? Perdão. Isso é apresentar a intenção de recorrer. Agora, as razões recursais, o fundamento do recurso, eu vou apresentar em 3 dias úteis, tá? Só que aí, quando que começa o prazo? Vai ser iniciado na data de intimação da lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, quando for o caso, ou no caso de primeiro habilitar e depois julgar, né, na data de julgamento. Então, se primeiro vem julgamento, depois habilitação, lavratura da ata, eu falo, ó, eu já disse que queria recorrer, né? A partir dessa data eu vou ter 3 dias úteis para apresentar as razões do recurso. E se primeiro eu habilitei, depois julguei, data da lavratura da ata de julgamento, eu tenho 3 dias para apresentar as razões recursais. Tudo bem? Apresentei neste momento, tá? Lá atrás. Só que o julgamento do recurso, a fase recursal, vai acontecer mais adiante. Porque eu tenho a fase preparatória, edital, propostas e lances, julgamento, depois habilitação, certo? Eu apresento aqui a intenção e as razões recursais. Mas o julgamento do recurso vai ser na fase recursal única. Entende isso aí? É uma fase recursal única para julgar os recursos que foram apresentados. E aí depois dessa etapa, eu tenho o quê? Eu tenho a homologação. Então quais são as etapas? Prepara, lá vem o edital, propostas e lance, julgamento, depois habilitação. Fase recursal e por fim, homologação. E por fim, homologação. E por fim, homologação. Beleza? É o HIT do momento. E na homologação, a lei fala assim no artigo 7.1, encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos, a licitação será encaminhada à autoridade superior que poderá determinar o retorno dos autos para sanear alguma irregularidade, pode revogar a licitação, se entender que não é mais conveniente e oportuno, ou pode anular a licitação, se entender que tem alguma ilegalidade. Então, cuidado. Eu revogo uma licitação por questão de conveniência e oportunidade, não tenho mais interesse naquele contrato e faço anulação, faço invalidação por uma questão de ilegalidade. Tudo bem? Ou posso adjudicar o objeto e homologar. Então, pessoal, como eu falei, temos homologação? Temos. Mas a homologação não é... temos a adjudicação? Temos. Só que a adjudicação,
ela não é mais uma fase. Ela vai acontecer. A autoridade superior pegou o processo todo, tá tudo ok? Adjudico, atribuo ao vencedor o status de vencedor e homologo o procedimento, certo? Não tenho mais interesse em contratar, revogo. Verifiquei ilegalidade insanável, eu anulo toda a licitação. Verifiquei ali uma mera irregularidade, posso dar o retorno do processo para sanar aquela mera irregularidade. Tudo bem? Então a última fase é homologação. Tem a adjudicação, mas o encerramento acontece com a homologação. Tudo bem? Sobre as irregularidades, a lei fala assim, ó. Ao pronunciar nulidade, a autoridade deve indicar expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de que tenha dado causa. O motivo determinante para uma revogação da licitação tem que ser resultante de fato superveniente e devidamente comprovado. Então, para eu revogar uma licitação, não é assim, não quero mais contratar. Não, tem que surgir um fato posterior que justifique a revogação. Porque senão poderia acontecer o seguinte, eu faço uma licitação, aí no final, quando eu vou homologar, eu falo, a empresa que ganhou aqui, ó, não é aquela nossa empresa parceira que a gente queria. Então eu vou dizer que não tem interesse mais, eu vou revogar, depois eu faço outra licitação até essa empresa ganhar. Só que desse jeito não pode. Para eu revogar, tem que surgir um fato superveniente. Olha, eu fiz toda a licitação, só que na hora que eu vou contratar, eu falo, o orçamento aqui não deu. A gente não conseguiu arrecadar para fazer a reforma do estádio, a reforma do autódromo, como foi aqui em Brasília, e eu vou revogar a licitação. Surgiu um fato superveniente que autoriza, sim, eu revogar. Beleza? E a lei fala que no caso de anulação e revogação, deve ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Tanto quando for revogar, quando for anular, tem que ter então esse direito ao contraditório e o direito à ampla defesa. Questão. Julgue o item. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, a licitação será encaminhada à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. E aí, certa ou errada? Certo ou errada? Certa resposta. Confere? Sim, acabamos de falar. É o que está aí no artigo 71 da Lei 14.133. Maravilha? Outra questão. Das fases que compõem a licitação, aquela que pode anteceder, conforme a Lei 14.133, as fases de apresentação de propostas e a de julgamento, qual que vai ser? Que vai anteceder, apresentar proposta e julgamento. Qual que é? Letra. Aquela que pode anteceder a apresentação de propostas e a de julgamento. Letra C, habilitação, né? Mas, na verdade, a habilitação vai anteceder ao julgamento, tá? Mas aqui foi dada a letra C, a habilitação, mas, via de regra, vai anteceder somente a fase de julgamento, tá bem? Maravilha? Pessoal, com isso, a gente finaliza aqui, então, as fases da licitação e depois vamos ver as modalidades. Aí, terminou modalidades, a gente faz um montão de questões que modalidades é um dos temas mais importantes aí para o concurso público. Mas a gente viu já as fases, os princípios, aquela parte inicial, vai ficar facinho, igual tomar caldo de cana, a gente vê depois as modalidades. Show de bola? Ficamos aqui, bate aí. Então, até a etapa seguinte.